Luiz Roberto Barroso toma posse como presidente do Supremo Tribunal Federal. Base e oposição tentam um acordo por marco temporal sem pontos polêmicos. E você vai ver também. Seca fora do normal em rios da Amazônia tem relação com El Niño e aquecimento do Atlântico Norte. Atirador abre fogo em Roterdã, na Holanda, e mata 3 pessoas. Congresso dos Estados Unidos realiza a primeira audiência para a investigação do impeachment de Joe Biden. Hambúrguer de grilo feito no Brasil promete ganhos à saúde e ao meio ambiente. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h33 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. O ministro Luiz Roberto Barroso assumiu na tarde de hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal, no lugar da ministra Rosa Weber, que se aposenta oficialmente na próxima segunda-feira, quando completa 75 anos. A cerimônia de posse reuniu 1.200 convidados, entre eles o presidente Lula, os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, além dos presidentes dos tribunais superiores. No discurso de posse, o ministro Luiz Roberto Barroso destacou o papel do Supremo para o desenvolvimento do país, reforçou a defesa da democracia e a importância da relação do STF com outros poderes e a sociedade. Barroso é doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, autor de diversos livros sobre direito constitucional e de artigos publicados em revistas especializadas no Brasil e no exterior. Ele foi procurador do Estado do Rio de Janeiro e advogado. Barroso está no Supremo desde 2013, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Ao longo desses 10 anos no STF, foi relator de vários processos de grande repercussão, entre eles a ação que restringiu o alcance do foro privilegiado de autoridades e a que determinou a instalação da CPI da Covid. Ele também foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral nas eleições municipais de 2020, em meio à pandemia. Luiz Roberto Barroso vai herdar um acervo de 4.889 processos da ex-presidente da Casa, Rosa Weber, que aguardam análise da presidência do tribunal. Barroso assumiu o mandato de 2 anos e, na mesma sessão, o ministro Edson Fachin assumiu a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal. E após a votação surpresa do Senado, que aprovou um marco temporal para a demarcação de terras indígenas, senadores da base aliada ao governo e da oposição reconheceram nesta quinta-feira que trechos como a possibilidade de retirar as comunidades de áreas em caso de mudança dos traços culturais poderão ser excluídos do texto mediante acordo. Outro ponto que pode sair é a autorização para garimpo e plantação de transgênicos dentro de terras indígenas. A proposta aguarda agora a sanção ou veto do presidente Lula. O Amazonas enfrenta uma seca severa. 130 mil pessoas correm o risco de ficar sem água. Várias cidades estão em situação de emergência. O baixo nível dos rios dificulta a vida dos ribeirinhos e pequenos agricultores. Essa é mais uma consequência do fenômeno El Niño. Vários municípios no Amazonas declararam situação de emergência devido à estiagem que afeta a região e tem causado prejuízos às comunidades que dependem da pesca. Dezenas de outras cidades estão em estado de alerta e mais de 100 mil pessoas foram afetadas. Quem perde é a população, né? Devido à mortandade de peixe, né? A gente não consegue fazer o aproveitamento desse pescado. Devido a gente não ter, né, recursos suficientes para comprar um frigorífico ou um container grande, né, para transportar esse peixe no período que eles estão morrendo. A situação tende a piorar em outubro, quando a seca deve ser mais intensa. A Defesa Civil acredita que até dezembro a estiagem deve atrapalhar as vidas de mais de 500 mil pessoas.
O governo estadual anunciou medidas para apoiar as famílias e a distribuição de cestas básicas. Na terça, o governo federal anunciou a criação de uma força-tarefa para reforçar as ações do governo estadual. Já o Rio Grande do Sul voltou a sofrer com chuvas e cheias em rios e lagos, resultado em alagamentos e deixando pessoas desabrigadas. A elevação fez o lago Guaíba alcançar 3,18 metros. Essa é a maior marca nos últimos 82 anos. As comportas no Cais Mauá começaram a ser fechadas na tarde de segunda-feira, algo que não acontecia desde 2015. Só na região das ilhas, quase 180 pessoas tiveram que deixar suas casas. Caminhões e helicópteros do Exército realizaram o resgate de 85 pessoas e 20 cães. As famílias resgatadas foram acolhidas em abrigos da capital gaúcha. Em Barra do Ribeiro, cidade próxima a Porto Alegre, uma mulher morreu após o seu carro ter sido arrastado pela água durante a enchente. Nesta manhã, a primeira-dama Janja Lula da Silva, ministros do governo federal e o governador Eduardo Leite se reuniram na Universidade do Vale do Taquari, em Lajeado. Janja também sobrevoou as áreas afetadas e conversou com moradores. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta quinta-feira com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Um homem ficou gravemente ferido na explosão de uma granada caseira em um ônibus na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, na zona norte do Rio. O caso aconteceu na noite da última quarta-feira e outras 2 pessoas ficaram feridas. Testemunhas relataram que pelo menos 5 criminosos encapuzados e armados tinham colocado pneus na via expressa para fazer um arrastão. Eles entraram nos ônibus, roubaram os pertences dos passageiros e, na fuga, atiraram o artefato que detonou. E o piscinão de Ramos, na Zona Norte, também reabre após um mês de paralisação. O local precisou ser fechado para a manutenção da água e areia. Para encher totalmente a piscina, são necessários 30 milhões de litros de água, que estão sendo despejados ao longo desta semana. O piscinão é considerado um dos principais pontos de lazer da Zona Norte e atende mais de 140 mil moradores, além de fortalecer os comerciantes locais. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson, pelas informações e até amanhã. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite para você. E olha só, o Brasil voltou a ficar entre os 50 países mais inovadores do mundo, passando a ser o primeiro colocado da América Latina. É isso mesmo, é o que revelaram aí dados divulgados nesta semana pela Confederação Nacional da Indústria. O Brasil lidera pela primeira vez na América Latina o ranking dos países mais inovadores elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, integrante do Sistema das Nações Unidas. Depois de subir 5 posições, o Brasil ficou em 49º lugar. Chile em 52º e México em 58º são os outros 2 países da região melhores posicionados. O relatório mostra que a economia da inovação, antes concentrada na América do Norte e na Europa Ocidental, está se diversificando. Pelo 13º ano consecutivo, a Suíça lidera a classificação, que tem as 10 primeiras posições majoritariamente ocupadas por países ocidentais. As 2 exceções são Singapura, 5ª colocada, e Coreia do Sul, 10ª. A organização destacou que o financiamento da inovação enfrenta dificuldades devido às fortes incertezas decorrentes do fim do crédito barato, o que tem consequências nefastas para o capital de risco disponível. O documento mostra que o valor global do capital de risco que financia a inovação e que aposta principalmente em startups caiu 40% em 2022 e continua em queda. A diminuição no último ano se segue ao boom de investimento em 2021, impulsionado pelo combate à pandemia de Covid-19, que também permitiu alimentar fundos que costumam ser mal atendidos. Um ponto positivo é que em 2022 houve um aumento significativo dos gastos das empresas em pesquisa e desenvolvimento, que atingiram 1,1 trilhão de dólares, 5,5 trilhões de reais, um recorde. Estamos de volta, 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília.
A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou hoje o projeto que cria o Programa de Renegociação de Dívidas do Governo Federal Desenrola Brasil e limita os juros rotativos do cartão de crédito. A proposta segue agora para análise em plenário. A votação ocorreu após um esforço da base aliada ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para garantir a aprovação antes do próximo dia 3, data em que vence a medida provisória que deu início ao programa. A equipe econômica alertou que, caso o projeto sobre o tema não seja aprovado dentro deste prazo, o desenrola será interrompido. O programa de renegociação de dívidas está em funcionamento desde julho. O texto votado pela CAI mantém o conteúdo da proposta que já foi aprovada pela Câmara no início deste mês. Atualmente, a taxa média anual dos juros rotativos do cartão de crédito é de 445,7%. O rotativo do cartão de crédito ocorre quando o cliente não paga o valor total da fatura e joga a dívida para o mês seguinte. O projeto não impõe o valor do teto, mas dá prazo de 90 dias a partir da publicação da norma para que as emissoras de cartão de crédito apresentem uma proposta de teto a ser aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quinta-feira após ter passado parte do pregão oscilando entre altas e baixas, na medida em que investidores repercutiam notícias vindas dos Estados Unidos. Já o Ibovespa subiu, recuperando parte das perdas dos últimos dias. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,16% e encerrou o dia cotada a R$ 5,03 na venda. E a inflação do aluguel voltou a subir em setembro. A alta interrompe a série de deflações do Índice Nacional de Preços Mercado. O IGPM, indicador responsável pelo reajuste de parte dos contratos de aluguel no Brasil, brecou a trajetória de 5 meses de queda e subiu 0,37% em setembro. Trata-se de uma inflação negativa, ou seja, abaixo de zero. De acordo com dados da Fundação Getúlio Vargas, apesar da primeira variação de alta desde março, o índice tem baixa acumulada de 5,97% nos últimos 12 meses. Negativa pelo sexto mês seguido, a taxa mostra que as locações atreladas ao indicador com vencimento em outubro continuarão inalteradas. A maioria dos contratos possui cláusulas que barram o reajuste negativo do indicador, o que deve ocasionar a manutenção do valor pago atualmente. A sequência de baixas do IGPM acumulada em 12 meses não era observada na economia nacional desde o período encerrado em fevereiro de 2018, quando a taxa ficou no campo negativo por 10 meses. O cálculo do IGPM leva em conta a variação de preços de bens e serviços, como de matérias-primas utilizadas na produção agrícola e industrial e na construção civil. E nos destaques internacionais, em visita surpresa à Ucrânia, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte, Jens Stoltenberg, afirmou que o país nunca esteve tão perto de aderir à aliança militar. A Ucrânia está mais perto do que nunca da OTAN. Today, your forces are moving forward. They face fierce fighting. Hoje, as forças estão avançando, enfrentando combates ferozes, mas pouco a pouco vão ganhando terreno. Cada metro que as forças ucranianas recuperam é um metro perdido pela Rússia. Há um contraste marcado. Os ucranianos estão lutando pelas próprias famílias, pelo futuro, liberdade. Moscou luta por seus delírios imperiais. Moscow is fighting for imperial delusions. Kiev considera que precisa de mais ajuda dos parceiros para repelir a invasão, que considera ser uma ameaça para toda a Europa. O presidente Volodymyr Zelensky teme que, assim como no inverno passado, Moscou ataque as infraestruturas energéticas para deixar milhões de ucranianos no frio e sem luz. Ele também reiterou que a adesão de Kiev à Aliança Atlântica é apenas questão de tempo. A polícia holandesa afirmou que um homem armado abriu fogo hoje em um campus universitário de um hospital em uma casa próxima, localizada em uma cidade portuária na Holanda.
3 pessoas morreram. O suspeito de 32 anos foi preso próximo ao hospital. Pelas redes sociais, a polícia disse que os tiros foram disparados contra o centro médico da Erasmus University e uma casa próxima ao campus. As autoridades também disseram que os incêndios ocorreram em ambos os locais. O suspeito matou a tiros uma mulher de 39 anos e sua filha de 14 anos, que veio a óbito mais tarde depois de ser ferida gravemente. O atirador foi então em direção ao hospital universitário, onde entrou numa sala de aula e matou a tiros um professor de 46 anos. As causas que motivaram o incidente ainda são desconhecidas. O prefeito de Roterdã contou que as emoções na cidade estão muito altas e prestou suas condolências às famílias das vítimas. Vídeos postados online mostram a polícia instruindo os estudantes a correr para fora do prédio. O atirador já era conhecido pelas autoridades locais e em 2021 havia sido condenado por abuso de animais. A primeira audiência da investigação republicana pelo impeachment por suposta corrupção do presidente Joe Biden começou hoje nos Estados Unidos. Com maioria na Câmara de Representantes desde janeiro, membros da ala mais conservadora do Partido Republicano acusam o líder democrata de ter mentido para o povo sobre os negócios de seu filho Hunter Biden no exterior. Essa investigação quase não tem chances de sucesso, mas pode se tornar uma dor de cabeça para a Casa Branca antes da eleição presidencial de 2024. Biden concorre e poderá ter seu antecessor imediato, o republicano Donald Trump, como rival. O porta-voz da Casa Branca, Ian Sams, afirmou que esse processo é uma loucura e acusa os republicanos de realizarem a audiência nesta quinta-feira para desviar a atenção da crise para a qual o país caminha, devido à incapacidade do Congresso de aprovar um orçamento. E de volta ao Brasil, olha só, pesquisadores de universidades de São Paulo e Mato Grosso desenvolveram um tipo de hambúrguer que, além de ter mais proteínas, é anti-inflamatório, tem produção com menor custo e menos impacto ambiental. É isso mesmo, mas o detalhe é que o ingrediente principal não é muito comum ao paladar do brasileiro. Ele é feito de grilos. Acompanhe. O número de hamburguerias abertas no país sugere a paixão dos brasileiros pela iguaria. Gosto bastante. Eu faço academia para poder comer hambúrguer. Se pudesse, eu comia toda semana, ou todo dia sim, dia não. E opções não faltam. Nos cerca de 3.000 restaurantes especializados em hambúrgueres ativos em todo o território nacional, tem de carne bovina, suína, frango, peixe e os veganos. Mas agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Mato Grosso desenvolveram um tipo diferente. É o hambúrguer de grilo. Você comeria? Acho que não comeria não. Não me chama muita atenção hambúrguer de grilo, não. Eu ia ter um pouco de receio. Os insetos destinados à alimentação humana não saem da natureza. Eles são criados em laboratório e fazem 24 horas de jejum antes de passar pelo processo que os transforma em farinha. O valor proteico do grilo varia entre 45% e 67%. Por isso, segundo os desenvolvedores do novo hambúrguer, sua capacidade antioxidante pode ultrapassar os 90%. A professora doutora Patrícia Milano é responsável pelo projeto de processamento da farinha de grilo, utilizada na composição do hambúrguer. Ela explica que, apesar de incomum no Brasil, já faz bastante tempo que os insetos fazem parte da alimentação de países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A prática ganhou destaque há mais de 10 anos, incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mas só é considerada ética quando o inseto é submetido ao abate por congelamento. Porque quando você submete o inseto a uma temperatura baixa, ele cai o metabolismo dele, então ele simplesmente vai ficando mais calmo, vai paralisando até, tipo, adormecer, vamos colocar assim. Mas se você deixar ele ali por umas 3, 4 horas, ele acaba se congelando por dentro. Aí, realmente, ele morre. Então, é uma coisa que, teoricamente, ele não sente nenhuma dor, nenhuma coisa tão impactante. Ele acalma e depois adormece para daí morrer. Esse é o primeiro passo do processo utilizado pela pesquisadora na fabricação da farinha com a espécie brasileira Gryllus assimilis.
Depois, o inseto passa pelo branqueamento, que consiste em mergulhar o grilo em água fervente e, na sequência, dar um choque térmico em água gelada. Então, o micro-organismo que tiver nele, que resistiu àquela água aquecida, ele não aguenta aquele choque em água gelada. E aí sim você acaba eliminando. Assim ficam apenas as proteínas do inseto, todas conservadas, inclusive, após o processamento de desidratação e produção da farinha de grilo, usada em pouca quantidade na fabricação do hambúrguer. Então é pegar um hambúrguer de carne bovina, tirar 10% de carne e acrescentar em farinha. Esse hambúrguer ficou com mais proteína, com melhor cozimento, mais macio. E com essa porcentagem de 10%, o aroma dele, o sabor dele, ele não diferenciou daquele que a gente está acostumado. Essa é uma produção sustentável de proteína, com utilização de pequenos espaços, uso de pouca água, emissão mínima de gases e sem produção de lixo. Mas tudo isso ainda está em fase de pesquisas para depois passar por aprovação nos órgãos sanitários e, enfim, ter uma legislação que autorize a produção em larga escala tanto da farinha do inseto quanto dos alimentos que podem ser feitos a partir dela. A pesquisadora acredita que em pouco mais de 2 anos, talvez já seja possível encontrar hambúrguer de grilo nos cardápios. E aí, Ju? Sem carne, Ju? Eu acho que sim. Eu tô mais no grilo do que comer carne de vaca. Pois é, não, eu não topo, não sei, Ju. Vou pensar ainda, vou pensar. Ai, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite para você e até amanhã.